Graças e paz, nossos amados amigos, aqui do canal Evangelho da Hora. E nós vamos trazer hoje uma mensagem que foi ministrada ontem no nossos cultos de doutrina. Estamos trazendo uma sequência nos cultos de doutrina. No livro de 1 Tessalonicenses, vão ser 54 sermões. E eu vou trazer aqui o sermão número 18 que nós trouxemos na igreja. O tema é uma oração abundante. O conceito de Paulo sobre uma oração abundante que a igreja de Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, precisava adquirir. Como também nós precisamos ter uma oração abundante. A sua oração tem sido uma oração abundante. Vamos ler o texto. Convido a abrirmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz assim: orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem até vós, ou para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Oramos para confirmar os vossos corações. Oramos para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Queremos trazer rapidamente este assunto de uma oração abundante. Às vezes, muitos confundem que oração abundante é uma oração que deve durar muito tempo. É claro que Jesus falou sobre tempo quando ele disse: não orais comigo nem mesmo uma hora. Ele está trazendo a importância de dedicarmos tempo à oração. E o texto ele fala: devemos orar abundantemente. Estamos orando abundantemente, dia e noite por vocês, igreja de Tessalônica. Estamos orando. Paulo está dizendo que estava fazendo oração abundantemente, dia e noite. Então, gasta tempo. Mas a oração abundante não resume apenas em gastar tempo, mas como, qual é a qualidade desse tempo que nós dedicamos durante a nossa oração ao Senhor. A qualidade. Então, sobre qualidade do tempo na oração, ele chamou isso de oração abundante. Oração frutífera, que transborda, que produz algo. Não apenas gastou tempo, não apenas calejou o joelho, mas que se tornou uma oração produtiva. Em primeiro lugar, entendemos que a oração abundante, no texto de Paulo, ele diz: a minha oração é abundante, porque eu estou orando para poder ver o vosso rosto. O desejo de Paulo exposto na oração em querer ver o rosto dos irmãos. Como vocês estão? Eu quero ver qual é a fisionomia. Vocês estão alegres? Vocês estão cabisbaixos? Vocês estão desanimados? Vocês estão tristes? Como é que está a fé? Como é que está o ânimo de vocês? Eu preciso ir aí ver como é que vocês estão. Eu sei que muitas vezes, quando a gente realmente se preocupa com alguém, a gente não se conforma só com um telefonema, a gente quer ver o rosto, a gente quer suprir a necessidade da fé, do ânimo, da alegria, dos sentimentos que o outro tem. A preocupação de Paulo nesse conceito de oração abundante, ele estava dizendo: eu quero ir até aí, trazer uma palavra de ânimo, trazer uma palavra que fortaleça a fé, o coração, a caminhada, o desempenho, para que vocês tenham esperança, para que vocês tenham um rosto, né? Levantem o ânimo. Não vivam, não devemos viver, portanto, cabisbaixo. Ter uma oração abundante significa: eu preciso orar pelas pessoas que estão muitas vezes tristes e cabisbaixas, da igreja, da família, do trabalho. Tem pessoas cabisbaixas, tem pessoas tristes. Você quer fazer uma oração abundante? Então ore
ore para que Deus lhe dê a oportunidade de você ver. Vai até lá, visite e traga uma palavra de ânimo e de incentivo. A gente ora pela oportunidade, mas a gente tem que ir lá trazer essa palavra de esperança. Em segundo lugar, a oração abundante, Paulo diz assim no texto, no versículo 11, ele diz assim: também oramos que o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, ele possa encaminhar a nossa viagem, a nossa ida. A ideia aqui é que Deus está no controle da minha viagem. Deus está no controle dos meus caminhos. Deus está no controle dos meus passos. Eu oro para que Deus guie os meus passos, para que Deus guie tudo que eu decido fazer na vida e tudo que vocês também decidam fazer na vida. Nós temos que orar para que o Senhor nos direcione. Cada escolha que nós fazemos, diz Tiago, nós não podemos fazer nenhum passo, nenhuma escolha, nenhuma decisão, não tomemos nenhuma decisão na vida sem orar ao Senhor. Uma oração abundante. Senhor, direciona os meus passos, me dá sabedoria para escolher qual é o caminho que eu devo tomar, qual é a decisão da minha vida, nos meus estudos, no meu casamento, na minha família, no meu ministério. Todas as decisões que formos tomar tem que ser a base da oração abundante, pedindo ao Senhor que direcione, que nos guie, que nos mostre, que nos revele o melhor caminho, o melhor passo que devemos dar nas nossas decisões da vida. Amém? E em terceiro lugar, de uma oração abundante, no versículo 12, Paulo estava dizendo, vamos orar também uma oração abundante para que Deus nos faça crescer em amor. É interessante a expressão que ele diz no começo, né, no versículo 12. O Senhor aumente e o Senhor vos faça crescer em amor, uns pelos com os outros, e também como o Senhor me faça crescer em amor também para fazer isto por vocês. Nós precisamos orar para que o amor cresça, porque nós não podemos servir a Deus só na base de ativismo ou só fazer por fazer. Eu vou cantar por fazer, nós temos que louvar a Deus por amor. Eu vou tocar só por fazer, não, tenho que fazer por amor. Tudo que nós fizermos na obra do Senhor tem que ser por amor. E o amor precisa crescer dentro de nós. Nós olhamos para alguém e dizemos, Senhor, aumenta o meu amor. Quando Jesus disse, ore pelos vossos inimigos, a proposta de Jesus Cristo não é nos chatear, eu tenho que orar por a pessoa que me fez mal. Não, a proposta de Jesus é você vai crescer em amor. Quando a gente começa a orar pelo inimigo, a gente, Senhor, eu estou com raiva dele, eu estou orando por ele, Senhor, tu mandou eu orar por ele. No primeiro dia é assim, a gente não quer muitas vezes, mas no segundo dia, Senhor, ora por ele, abençoa ele, Paizinho. Aí no terceiro dia você está dizendo assim, ele não é mais meu inimigo. O amor cresceu dentro de mim por ele. Porque quando a gente ora pelo inimigo, a gente começa a amar. Quando a gente ora por alguém, a gente começa a amar. Então nós temos que orar para que o Senhor aumente o nosso amor. E quando o amor cresce, a obra cresce, os relacionamentos melhoram, os confrontos são resolvidos e a gente entende como é bom viver perto dos irmãos. Amém? Talvez tivesse algum problema naquela igreja e Paulo não quis falar de problema. Ele disse que vocês possam crescer em amor, crescer em suportar, crescer nas milhas, suportar as milhas, em dividir a túnica. Amém? Que nós possamos ter essa oração abundante também. Porque se é uma oração abundante, ela tem que ser frutífera, tem que produzir algo, tem que transformar a nossa mente, o nosso comportamento e o nosso interior, o nosso coração. E o quarto princípio de uma oração abundante está no versículo 13. Oramos também essa oração abundante, versículo 13, para confirmar os vossos corações santos, para confirmar os vossos corações irrepreensíveis, para confirmar os vossos corações que vivem em santidade diante de Deus e diante do Pai, porque Jesus está vindo. Jesus está vindo.
Então nós temos que fazer uma oração abundante, pedindo para que a igreja tenha um coração santo, tenha um olhar santo, que sejamos irrepreensíveis, sejamos cada vez mais íntimos de Deus, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu tenho que orar para que na igreja, para que cada um de nós possamos viver em santidade, possamos viver cada vez mais de forma em intimidade com Deus. Por isso que a expressão é do interior do homem, é o coração, que é o centro das emoções, o centro dos sentimentos. Alguém pode dizer também o centro da inteligência emocional, que nós possamos termos uma oração abundante. Vamos orar na nossa casa, na igreja. Quantas vezes você já pediu, Senhor, que eu possa ver o rosto dos meus irmãos, perceber a necessidade deles e que eu possa suprir, trazer palavra de ânimo e de esperança. Eu preciso perceber, eu preciso ver os rostos deles, preciso ir até eles. Segundo lugar, Senhor, a minha oração abundante também é que o Senhor guie os meus passos, que o Senhor controle os meus caminhos, também direcione os caminhos dos meus filhos, direcione o caminho dos meus irmãos. Isso é oração abundante, que traz muitos frutos para nossas vidas. Em terceiro lugar, a oração abundante, que nós possamos crescer em amor, um relacionamento de comunhão, todos de mãos dadas dentro da casa do Senhor, porque esse serviço é o que agrada a Deus. Antes do fazer, é o ser. Amém? Antes do ter ou do fazer, é o ser. E também a quarta oração abundante é que o Senhor nos dê um coração santo, um olhar santo, uma mente santa, irrepreensível, que agrade a Deus, porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe a você, meu irmão, que Deus abençoe a você, minha irmã, e que vamos lembrar dessas orações, essas orações produtivas, essa oração eficaz na nossa vida e na vida da igreja, essa oração abundante. A graça e paz e a paz do Senhor esteja nos vossos corações. Compartilhe essa mensagem para alguém, para um amigo, né? Se inscreva no canal, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal e dê também um curtir, bote lá, né? Gostei. Um abraço a todos e a paz do Senhor.